Fatos e Relatos conta com o apoio da agência WN, Clínica Gênesis, Unimídia e Citolab. Cheguei chegando. Hoje o tema de Fatos e Relatos, a vida como ela é para falar de comportamento humano. É para falar da minha profissão, para falar do que a gente pode agregar na vida das pessoas no dia a dia. Quero agradecer à Unimídia, que está nos dando essa oportunidade gigantesca de a gente poder levar conhecimento para as pessoas, para levar o meu dia a dia, quando digo fatos e relatos, a vida como ela é, sem filtro, é para contar realmente alguns fatos e para contar o quanto o comportamento pode mudar a tua vida. Todos os seres humanos, eles têm um comportamento. A gente pode mudar comportamento? Claro que pode. Você que está me assistindo, me siga no YouTube, no Instagram. Veja se esse tema, de uma ou outra maneira, tem significado para você. Veja se esse tema pode te auxiliar ou pode auxiliar tua mãe, teu pai, teus amigos. Porque quando nós falamos de comportamento humano, nós falamos de uma maneira geral. O comportamento de uma criança, e aí eu vou entrar numa área que cada ser humano muda a cada 7 anos. Eu não sei se você sabia disso. Como eu faço mestrado fora, lá isso é quase como um aprendizado do 2º grau. Mas aqui a gente não tem. Esse tema é muito pouco aprendido, investigado. Então, a criança até 7 anos, ela tem um comportamento. Veja bem, você que tem crianças, você que já foi criança, você deve se lembrar, até 7 anos, tudo que o pai e a mãe falem é assim sagrado. Eles vão querer que o pai e a mãe leva no colégio, eles vão querer que o pai e a mãe fazem tudo, eles vão mostrar, olha o papai e a mamãe. E eles vão sentir o maior prazer em fazer isso. Isso é um comportamento, no mundo inteiro é igual. O ser humano não muda, tá? O cérebro, a sinapse, a massa cinzenta, a massa branca, tudo isso é igual. O que muda é genética, é células, algumas coisas característica própria do ser humano. Ok, vamos para um outro comportamento? Quem sabe você não tem mais criança em casa, mas você tem um adolescente de 7 a 14 anos. De 7 a 14 anos, a criança já começa a ir para uma outra fase da vida, ela já começa a ser totalmente influência da escola, e quando ela tem influência da escola, ela já começa a ter suas opiniões. E com suas opiniões, papai e mamãe, você já vai conhecer um pouco a característica da tua filha, do teu filho. E característica de como nasceu não se muda. E aí sim o comportamento que você vai ter com aquele filho pode mudar totalmente o destino dele. Tem crianças que você não pode dizer palavrão. Você sabia disso? Que mais rebelde, mais que você também vai gritar dos 7 aos 14 anos, mais essa criança vai querer gritar também. Mas tem criança que nasce com uma característica que os pais podem fazer o que querem e aquele papai e mamãe não vai influenciar na vida daquele ser humaninho que está se desenvolvendo. Por isso que a gente sempre diz que cada filho é único. Antigamente os pais, então eu falo da minha geração, os pais diziam, cada filho eu trato igual. Não.
Cada filho é diferente. E às vezes você que tem 2 filhos, você que realmente, ou tem 3, 4, e você que teve muitos filhos, nós vamos chegar nessa idade, você que teve muitos filhos, de repente você viu um filho só quer uma bicicleta, o outro filho quer, sonha grande, sonha muito. Dos 7 aos 14 anos começa uma fase da vida onde a pessoa também começa muito a se deixar influenciar. E você pode observar se aquele filho que você tem, se ele é influenciável ou não. Então, aí sim você vai saber o comportamento que você vai ter. Atenção, adolescentes, 14 a 21 anos. Nossa, que idade fantástica. Aquela criança, aquele adolescente já sabe que o pai e a mãe não têm tanta razão. Ele se acha muito autossuficiente, começa a adquirir comportamentos totalmente diferentes do que os pais às vezes querem. Aquela criança, já na pré-adolescência, começa a ver tudo que é moda. E aí eu vou fazer alguns relatos junto. Estamos numa era novamente que tinha há muitos anos atrás, e que era de uma magreza extrema. Então, vou dizer, eu atendo na clínica em Balneário Camboriú, Gênesis, e Navegantes na Citolab. E nos últimos meses eu tenho recebido paciente, eu como psicóloga, clínica da saúde, neuropsicóloga, pacientes que os pais estão trazendo com bulimia. Isso é muito sério, é muito grave. Atenção, mãezinha linda, ali com sua beleza extrema. E aí nós entramos no início do programa, o que é um comportamento, e eu estou falando de uma idade de 14 a 21 anos. E me chamou muita atenção porque há muitos anos tinha sumido a característica. Vocês se lembrem quando a Gisele Bündchen, hoje ainda é celebridade, se falavam de uma magreza extrema? E muito adolescente ficando doente. Então, esses dias, vou contar um fato de um relato, tá? Esses dias eu disse para a mamãe, não vou citar nome, é lógico, que ela se preocupava, ela já estava muito elegante. Isso é um comportamento, ok? Muito elegante, muito linda. E na frente da filha de 13 anos, manequim 36, e ela dizia no espelho, que isso eu assisti, tá? E ela dizia assim, eu preciso emagrecer mais e mais. E aquela filha, no auge do desenvolvimento, olhando para aquela mãe, e eu senti que aquela filha se olhou. E se olhou de uma maneira assim, eu também preciso emagrecer. E ela estava no manequim exato pela altura, por tudo. E aí o que me chamou a atenção e por que eu estou trazendo isso para esse programa? Quem sabe você vai assistir daqui 1 ano ou meio ano, mas isso é a atualidade. Eu chamei aquela mãe e falei o seguinte, eu digo, cuida, posso te fazer uma observação? E ela disse, pode, o que é? Eu digo, você, não sou eu que vou te avaliar, é você, o teu espelho que vai dizer, mas dá uma observada o que você fala. Dá uma observada o que você transmite para a tua filha. Você está no auge, na melhor idade, 35 a 42 anos, 49, não tem idade para você ser feliz, ou melhor ou pior. Mas é uma idade que a mulher, meu Deus, é muito vaidosa e ali ela não depende mais da aprovação da mãe. Quando chega aos 35, 42 e de lá em diante.
Dos 28 já não tem mais, não precisa disso. E aí ela se avalia e transfere este comportamento para a filha. E aí quando observei, atenção mamãe, se por acaso você está ouvindo, ela diz que ela me segue já. Parabéns por ter toda a tua beleza e ter a humildade e dizer, meu Deus, eu nunca me dei por conta disso. Eu nunca pensei, e tudo que eu penso, o meu comportamento, de repente é extremamente prejudicial para minha filha de 13 anos. Então, nós estamos falando agora dos 14 aos 21 anos, que a idade mais influenciável, primeiro, eram os pais. Então, não esqueçam, nós vamos ter um programa para falar só sobre o sono, com outros profissionais da saúde. Então, por isso você deve seguir no YouTube, no Instagram, para saber os próximos programas que vão acontecer. Eu estou fazendo essa parte ali no meio do programa, porque às vezes só assiste uma parte, assiste outra, mas para você saber que vai ter programas que de uma ou outra maneira alguém da tua família vai ser atingido. Então, olha só, estamos falando de 7 anos os pais. Vamos voltar um pouco a fita. Tudo que tu falar, desde que aquele bebê nasceu, tudo. O armazenamento cerebral acontece sempre no sono. Então, você precisa cuidar que comportamento que tu tem com teu filho, ok? Vai ter outros programas que vai falar disso de comportamento e você vai poder escrever, eu quero que fale sobre isso, vou trazer outros profissionais e a gente vai falando. Então, 7 anos pais, 14 anos a escola, até 21 é os amigos. Que beleza, nós já alimentamos nosso cérebro. Que maravilha, eu já sei quem eu sou, eu já sei o que eu faço na escola e eu já sei onde é que eu quero ir. E aí, a gente tem que cuidar esse comportamento que o nosso filho, o que você agora que está ouvindo, eu atendo muito jovem, tá? Então você que está me ouvindo, você pode dizer assim, mas é uma pessoa mais de idade. Eu atendo muito e até às vezes me pergunto por quê. E aí eu tenho as respostas muito paciente da idade dos 14 aos 21 e a 28, que é a idade da faculdade e do casamento, do namoro, 14 a 21, a idade da sexualidade, mas a idade também onde a nossa característica de personalidade entra com tudo que tem direito. Tudo que vocês podem imaginar vai acontecer dos 14 aos 21 anos. Entra a idade que se nós não tiver, e não tem nada de errado, tá? Eu acho que o adolescente gosta de vir comigo porque eu digo, vamos viver, a vida é só uma, só cuide com a sexualidade, não vá atrás do teu amigo, da tua amiga que diz assim, eu já transei. Não, cuide de você, seja você mesmo, tenha boas energias, faça o que você gosta. Eu acredito que isso faz eles querer voltar, porque eu não fico barrando nada, mas a gente mostra caminhos na terapia. Fatos e relatos a vida como ela é. Às vezes eu não falo tanto da ciência. Muitas vezes lá fora ninguém quer saber da ciência. Eles querem saber o que fazem. Eles querem saber se uma vez fumando Big, que eu falo, o que quer dizer Big? Papai, mamãe e você que está ouvindo. Big é droga. Big é maconha. Eu acho que falar de maconha, de droga, tão pesado. Então eu aprendi isso com o pessoal da Espanha. Eu tenho muitos pacientes lá que eles dizem, doutora, nós aqui falamos de Big
E aí, Portugal, eu falo de Big também, que eu não acho tão agressivo. Então, essa idade que a gente tem que cuidar os comportamentos. Por demais. E realmente, você tem que ter a liberdade de ser feliz, de sonhar. Você jovem, você pai e mãe, como lidar com aquele adolescente que saiu dos 14 anos e está nos 16 e diz assim, eu já me mando. Quando hoje tem tecnologia, quando hoje tu não pode falar nada. Com a inteligência artificial, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum professor, nenhum profissional da saúde pode falar algo, porque ele vai lá e vai olhar. Mas esse olhar também pode levar ele para um caminho na tecnologia, nas pesquisas, para um caminho muito cruel às vezes. Vamos falar que nessa idade, na escola é um aprendizado, vai. Papai e mamãe dizem assim, não vai fazer. Isso é uma lei, mas depois dos 14 não. E aí entra, você pai e mãe, você jovem dessa idade, ou seja lá, parente, amigos que tu tenha, cuida que nos 14 aos 21 anos entra algo assim muito crítico, muito severo e muito positivo. O que quer dizer? Crítico, severo e positivo. Quanto você é influenciável. O quanto você vai atrás dos amigos. O quanto você tem que se valorizar. Eu estou falando com você. O quanto você realmente precisa acreditar em você mesmo. Em você ser feliz, em você desenvolver tua característica e escolher a profissão. Já é a idade que passou o 2º grau, que já vai pensar numa faculdade, que hoje cada vez são mais precoces. Vamos voltar aos 7 anos? Meu Deus, está falando dos 16, vai voltar aos 7 anos? Atenção! Do nascer até 7 anos é a melhor fase para descobrir a aptidão da pessoa. Vamos ter um podcast só para falar disso. Então, se você cuidar até os 7 anos, dos 14 aos 21, vai ser muito fácil aquela criança ter guardado no seu cérebro a profissão que vai escolher. Então, a gente, para cada idade, podemos fazer 2, 3 podcasts. Acredite, temos muito o que falar. Estamos a recém começando, mas temos muito o que relatar. Fatos. Vamos dos 21 para avançar um pouquinho aos 28? Só um pouquinhozinho. Dos 21 aos 28 é o casamento, o namoro, a afirmação da sexualidade, e principalmente escolher a profissão. Por que eu fiz clínica na saúde e por que eu quero dizer para você? Tudo que você fala, você tem que explicar para qualquer ser humano por que você está falando isso. Então, por que eu vou falar que eu fiz clínica na saúde? Sou especialista em clínica na saúde. Porque eu entendia, quando ainda eu nem era psicóloga ainda, eu entendia que se eu quisesse atender uma criança, porque diziam assim, que idade você vai atender? Não, eu quero ser clínico geral, eu quero ser clínica da saúde para entender como o comportamento humanozinho funciona, como aquela criança que eu posso fazer avaliação de 6 meses, avaliação neuropsicológica, e até o vovô, só com clínica na saúde. Então, primeiro clínica na saúde, especialista, que vai muito tempo para a gente conseguir isso, e depois eu fiz neuroavaliação, para fazer todos os laudos, ok? Então, hoje eu vejo
de todas as idades. Vou avançar um pouco, vou pular um pouco, mas de todas as idades, uma frustração nas pessoas de mais idade, uma angústia por não terem escolhido a profissão certa, por não saberem qual o caminho a seguir. Não tenha medo, tenha coragem, tenha fé, vai à luta, comece a você se autoconhecer. E às vezes não fale sobre isso para quem não quer te ouvir. Você que chegou aos 28 anos, você que está me ouvindo, você pai, mãe, você ainda pode fazer muito para aquela pessoa ter autoconhecimento e realmente seguir uma profissão que traz felicidade, que traz paz, que traz energia. Então, quando eu atendo pessoas que busquem muito, doutora, eu não sei para que eu sirvo. Doutora, eu não sei no que eu sou boa, no que eu sou bom. E não, acreditem, não é só a pessoa que não tem emprego que fala isso. Alguém que está às vezes 10, 20, 30 anos numa empresa, não tem coragem de sair porque precisa desesperadamente desse dinheiro. Então nós avançamos hoje nesse podcast um pouquinho mais específico de como o ser humano funciona, como é nosso comportamento, o que a gente pode fazer melhor. Nós temos tecnologia excelente, nós temos a inteligência artificial muito bom, veio para agregar, mas veio para te deixar muito mais confuso. Por isso você não pode substituir aquilo que você tem na tua mão, que é você mesmo. Por que é mais confuso a inteligência artificial? Ela foi feita para criar, mas não esqueçam, ainda está sendo alimentado por seres humanos. E seres humanos que têm características, esperamos que tenham características boas, que coloquem todos os conteúdos dentro da inteligência artificial. Por falar nisso, eu estou falando de uma área onde eu atendo o paciente do mais alto escalão na tecnologia. Fora do país, com certeza, mas mais alto escalão. E eles dizem, olha, quem alimenta isso é o ser humano. Então, a inteligência artificial vai responder o que tu quer ouvir às vezes. Em todas as áreas, desde a área da saúde. Hoje o ser humano não vive mais sem isso. Eu nem cheguei a falar dos 7, 14 anos, o que faz a tecnologia. O que pode ser de muito bom e de muito negativo como um vício. E nesse vício, nós chegamos até os 7, nós chegamos até os 14, até os 28 e hoje não tem mais idade. Hoje, falando em vícios que acontecem normalmente dos 14 e 21 anos e dos 21 a 28 que começa a instalar. Aí tu escuta um diz assim, não, eu não tenho vício, eu não. E aí tu pede para aquela criança dos 12, 13 anos, tu fica 5 dias sem celular, sem reclamar. Ai, não consigo. E tu pede para aquela mãe. Não olha o Instagram ou fica lá e olha. Você consegue ficar quando tua família está em casa sem pegar o celular? E ela muitas vezes confirma não. Comportamento humano. Eu vou encerrar esse podcast foi só assim, ó. O que foi esse podcast? Foi, como diz o ditado, te dar uma cutucada. Que idade você gostaria de saber um pouco mais como o ser humano funciona? E o que eu estou contando para vocês não é só o que eu aprendi, o que eu estou estudando, os diplomas, qualquer coisa. Não, é fatos e relatos.
o próximo episódio, sabe o que é? Eu vou contar vários relatos de algo que já vivi e que estou vivendo. Porque o exemplo arrasta multidões. Então, qual o exemplo? E olha, até fazer um comentário e de repente alguém vai dizer, nossa, fui eu que falei. Por muitos anos, eu tive 4, 5 pacientes que disseram, doutora, conta o que tu vive dentro da clínica. Quantas pessoas você pode ajudar? Quantas famílias você pode mudar com uma palavra? Então tem uma palavra que revoluciona: a fé. No que você acredita? A tua fé, o teu acreditar, isso faz mudanças e elogiar pessoas. Você que está ouvindo, faça um teste, eu te desafio. Quando tu sair da frente das telas, a primeira pessoa que tu encontrar, fale algo de bom para essa pessoa, mas fale com a alma, com a mente, e tu vai ver no rosto dessa pessoa o que o elogio faz com o ser humano. Me siga no Instagram, Fatos e Relatos veio para ficar, veio para falar com você, veio para ouvir. Estou aqui na Unimídia, quero agradecer eles, quero agradecer a Gênesis, a Clínica Gênesis, a Clínica Citolab e todos vocês que um dia eu já passei na vida de vocês, ou que estão me ouvindo, ou que vocês vão divulgar. Até o próximo episódio. E não esqueçam, eu nem cheguei a concluir os 28 anos. Nós vamos até 90 e poucos anos. Fatos e Relatos. Até a próxima.